Deixa eu só entrar lá no AVA. Pessoal, primeiro eu vou revisar as outras atividades, vou ver se alguém tem dúvida, tá? Lembrando que na próxima aula, dia 29, será a revisão. Depois da prova, depois que eu lançar as notas, tudo, tá? Eu vou fazer uma aula também para tirar as dúvidas, tá? Mas aí eu aviso, vai ser no horário de aula de vocês, né? Assim que eu lançar as notas de vocês e tal, eu vou marcar para ver se algum aluno tem dúvida, fazer uma revisão da prova, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou entrar no AVA para revisar e daí começar a aula. Vamos lá. Vamos começar aqui. Então, o material para a prova, né? Quem já quiser ir se organizando, estudando, vai começar na aula 9, né? Começa lá na aula 9, que é o segundo bimestre, tá? Que é o segundo bimestre. Então, começa a aula 5, foi a revisão. A aula 5 foi a revisão da prova, tá? E a aula 9, então, começou lá o primeiro. Então, nós vamos começar a estudar para a prova, quem já quiser ir se organizando, a partir da aula 9, né? Então, a aula 9, nós trabalhamos lá a formação dos professores. Então, apresente 2 propostas de formação continuada para professores, tá? Então, essa foi a aula 9. Eu gosto sempre de retomar, né? Porque às vezes o acadêmico ele tem alguma dúvida, né? Ou ele esqueceu, pulou aquela aula, sei lá. A aula 10 era sobre espaços, éticas e violência na escola, tá? Então, era para falar sobre a questão. Apresente 3 propostas de como trabalhar a ética, a violência e os espaços escolares no contexto educacional. Na aula 11, era teorias da educação e as tendências pedagógicas. Então, era para escolher uma das tendências e comentar, tá? Hoje eu vou entrar no AVA, vou ver se eu deixei de corrigir alguma coisa, se ficou alguma coisa para trás, eu também vou olhar. A aula 12 foi a semana das licenciaturas, então não tem material para estudar. A aula 13, né, é a mediação. Então, qual o papel do professor mediador, tá? Qual o papel aqui do professor mediador, né? Quem não fez, tá lá o material, tudo certinho. Aula 14, foi a aula da semana passada, né? Nós falamos sobre a avaliação, tá? Então, a aula 14. Então, aqui, explique o que é a avaliação da aprendizagem, qual o seu papel no contexto escolar.
Hoje, quando acabar a aula, eu vou entrar no AVA e vou passar um pente fino aí, vou ver, vou dar uma boa avaliada. Hoje eu não tive tempo, e nem esse final de semana, porque eu estava com muita coisa para fazer, daí eu deixei para fazer hoje. E a aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a questão, sobre a questão da análise da avaliação do livro didático, que é o Plano Nacional do Livro Didático, e o trabalho por projeto, tá? Eu avaliei o nosso plano de ensino, nós vencemos ele, tudo que está no plano de ensino, nós trabalhamos, tá? Foi passado bastante conteúdo nessa disciplina, ok? Vocês têm todas as aulas lá gravadas no AVA. Aqui no chat também tem todos os materiais das aulas, estão aqui, os vídeos, né? O Skype, ele fica gravado por 30 dias. Então, tem aí o material, ok? Qualquer dúvida, vão perguntando. Eu vou falar primeiro sobre o projeto, tá? Sobre a questão do projeto. Pedagogia. Então, nós vamos ter aqui então, é esse. Trabalho para o projeto. São 2 slides, mas um complementa o outro. Tá? Aí tem um artigo, mas é complemento também dos slides. E análise aqui do livro didático, tá? Que eu vou mais só dar, eu vou comentar, tá? Porque a questão da análise do livro didático, vocês acabam trabalhando em outras disciplinas, nas práticas, né? Quando vocês, eu não sei se vocês já entraram em alguma disciplina de prática, mas quando vocês entrarem na prática, vocês acabam sempre avaliando lá o livro didático, tá? Então, aqui, né? Como elaborar um projeto? Nós temos que pensar assim, tá? Que existe um projeto nacional da educação, que são as diretrizes. Daí existe um projeto estadual, existe um projeto municipal e existe um PPP, um projeto político-pedagógico em cada escola, tá? Que, como nós já trabalhamos lá no início do semestre, lá em janeiro, né? Pessoal, nós já temos tido aula desde janeiro, né, amados? Outro dia eu estava falando, Senhor, né? Esse semestre não acaba nunca mais, né? Parece 2 anos já. Então, esse PPP, ele tem um roteiro que ele deve ser seguido, ele deve ser construído coletivamente, e dentro desse PPP existem os projetos de cada turma, de cada sala de aula. Por quê? Tem muitas escolas que vão trabalhar com um plano de aula. Tem outras escolas que vão trabalhar com projetos. Outras vão trabalhar com percurso de aprendizagem. Tá? Então, cada escola trabalha de um jeito. Tá? Outra coisa, tem escolas que trabalham com o plano de aula e trabalham com o projeto. Tá? Alguns autores aqui, que quem quiser pesquisar, tá? Que são fundamentais para a questão
de projeto, um deles, né? Deixa eu ver se é Freinet. Então, um deles é o Freinet, tá? Ele tem um livro muito importante, que é a pedagogia, só coloquei aqui para vocês, né? A pedagogia do bom senso, tá? Aqui é um sitezinho, né, que fala do livro dele. Então, o Freinet coloca o quê? Que o projeto, ele deve ser criado juntamente com o professor e com o grupo de trabalho. Bom, mas como que eu vou criar projetos com criança pequena? Você pode criar projeto com qualquer faixa etária. Seja ela 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, adulto, enfim. Você sempre vai partir de uma proposta. Ou de uma proposta que eles trazem, tá? Ou de uma proposta que você traz. Tem um vídeo que eu não vou lembrar agora, que eu assisti um tempo atrás, a professora contando que a menina de primeiro aninho chegou e disse: eu fui mordida por uma formiga. E daí começaram a discutir a salinha e conversar sobre a formiga. Ao final, eles criaram um projeto sobre a questão da formiga. Por quê? Tem muita gente que mata as formigas. Ou vai lá e joga água quente em cima das formigas. E não podem, as formigas, elas são extremamente importantes para a natureza. Tá? Só que elas também mordem. E tem crianças que são alérgicos à formiga. Então, essa professora, ela fez um projeto muito interessante, tá? Muito interessante em relação às formigas, tá? Então, pode surgir de qualquer situação. Eu não lembro o ano que nasceu a girafa ali no zoológico. Eu não vou lembrar o ano que nasceu a bebezinha. Aí, agora faz tempo que não nasceu mais girafinha lá. Então, daí uma criança chegou na escola empolgada, foi aqui, né, em Curitiba, na prefeitura, chegou empolgada falando da girafa, da bebezinha, foi criado um projeto. Então, o projeto, ele pode partir tanto da professora, como dos acadêmicos, dos estudantes, ou de ambas as partes. Eu posso passar o vídeo para eles, eu posso levar um monte de figurinha, tá? Então, eu abri o slide ali e vou começar a seguir o slide, tá? Então, eu posso levar figurinha, eu posso levar uma proposta, uma notícia, apresento o meu plano de aula, o que eu vou trabalhar, tá? Então, o ideal é o quê? Então, vocês vão verificar o quê? Que na construção do projeto, nós trabalhamos todos os conteúdos que nós abordamos. Por exemplo, a formação continuada, a interdisciplinariedade, a questão das tendências pedagógicas, para verificar que tendência pedagógica que essa escola trabalha, tá? Algumas definições aqui sobre projeto. Então, o que é um projeto? É um modo de agir, de ser, de definir, de como se lançar em busca de metas. Não se faz projetos quando só se tem certeza, ou quando está imobilizado por dúvidas. Não é só isso. Tá? O projeto, na realidade, ele não deixa de ser um planejamento.
Por quê? Porque você está planejando. Você está planejando. Isso não quer dizer que o que está sendo elaborado nesse plano de aula, nesse plano de aula, que realmente, tá? Que realmente aquilo ali vai acontecer ou não. Bom, trabalhar com o interesse dos alunos, com a diversidade de talentos, com a construção do conhecimento, com a criatividade, autonomia, autoria. Então, o estudante, ele vai se sentindo que é importante, porque ele participe, ele faz parte daquela proposta. Tá? Então, o que é projeto? Significa o quê? Lançar para diante a ideia de pensar uma realidade que ainda não aconteceu, tá? Sente prazer naquilo que ele está produzindo, lógico, todo mundo, até eu, Se eu estou envolvida em algum projeto, é claro que eu vou me sentir o quê? Participe. E vou me sentir mais feliz. Pessoal, aí a questão do nome, tem instituições que vão chamar de projeto de trabalho, de projeto interdisciplinar, de projeto de pesquisa, de projeto de aprendizagem. Os nomes aqui indiferem, tá? Indiferem aqui. A prefeitura, geralmente, ela vai chamar de projeto né? Só que existe alguma diferença aqui de projeto de ensino e projeto de aprendizagem. O projeto de ensino, o professor é o mentor, tá? O aluno é o receptor. Então, no projeto de ensino, o professor leva a proposta pronta, tá? E no projeto de aprendizagem, o professor, ele é o mediador, ele é o orientador, ele apenas colabora junto com o estudante, tá? Ele vai dando ideias, vai mediando, mas o autor principal aqui é o estudante. No projeto de ensino, é o professor. O que se defende mais? O projeto de aprendizagem, onde o estudante é o autor. O ideal é trabalhar com o quê? Com o projeto de ensino de aprendizagem. Não que trabalhar com projeto de ensino não é bom, também é, só que daí já o protagonista no projeto de ensino é o professor. E o ideal quem deve ser o protagonista é o estudante. Como elaborar um projeto? Planejar é o segredo. Projeto pode dar certo? Pode. Como ele também pode dar errado. Na sua íntegra ou em algumas partes. O projeto, ele não nasce exclusivamente da cabeça do professor ou do coordenador. Ele é um resultado da interação entre o professor e os estudantes. Tá? Entre o professor e os estudantes. Apresentação ao professor. Tá? Então, antes de levar o projeto à sala de aula, é necessário compartilhar com todos os outros professores, com coordenadores, trocar ideias. Para isso que serve a hora atividade. Tá? Para isso que serve a hora atividade aqui. Partir daí de traçados, de caminhos, de sequência, de repente um outro professor dá alguma sugestão, alguma ideia,
né? E nos ajuda aí neste processo. Melhor aprendizado é o aprendizado compartilhado, né? Quando você compartilha a aprendizagem, tá? Os alunos aqui com o projeto significativo está relacionado com a vida, com os interesses. Aí nós vamos entrar onde? Na aprendizagem significativa. Tá? Perguntar à turma o que eles sabem daquele assunto ou não, pesquisa e levantamento de dados aqui. Dividir em grupo, por pesquisa. Quem vai pesquisar na internet, em jornais, em revistas, em livros, na TV, biblioteca, sei lá. Aqui, cada etapa do projeto vai depender do quê? Da turma. Então, o professor, ele precisa ser o quê aqui? Um motivador. Quando o professor, ele tem uma postura pesquisadora, essa turma acaba também se identificando e sendo uma turma pesquisadora. Eu sempre falo que os estudantes, eles são um reflexo do professor, tá? Principalmente criança pequena. Os alunos coletam informações, fazem visitas, podem fazer entrevista, visita. Por exemplo, eu já trabalhei o projeto de animais, tá? Ao final, eu fui no zoológico com eles. Eu já trabalhei um projeto, os pontos turísticos da cidade. É claro que eu não consigo... O que eu propus? Eu trabalhava numa comunidade de baixa renda, de vulnerabilidade social. Eu propus que cada pai levasse o seu filho em algum ponto turístico e trouxesse uma foto. Lógico que nem todos foram. Mas como a minha escola era aqui perto da Ópera de Arame, aqui desses parques, aqui São Lourenço, quer dizer, não foi tão difícil assim. Ou fazer um videozinho. Hoje a maioria tem celular, né? Claro, alguns não têm crédito, o celular não funciona, tá? Mas dá para quebrar um galho aí, tá? Então, eu também trabalhei uma vez a turma da Mônica. Então, nós fomos pesquisar quantos personagens tinha a turma da Mônica, tá? A produção em vídeo, apresentação teatral, tem tanta coisa, pode ser uma cantata, né? Uma questão de música, de teatro, como nós já tivemos aula de música, né, pessoal? A base da avaliação, a participação do aluno, avaliação de empenho, a seleção de informação, discussão, elaboração final aqui, o modelo aqui de projeto. Pessoal, o roteiro de projeto também depende. Com criança pequena, você não vai trabalhar um projeto lá com muita coisa. Geralmente, você vai pegar o tema, discutir lá o que vai ser feito e o que vai ser alcançado, mais nada, tá? Com as crianças maiores, você vai reelaborando aí o roteiro. Nós vamos ter aqui nome da instituição, equipe de elaboração, nome do projeto, local, data. Aqui nós temos o quê? Os objetivos. O objetivo geral. O objetivo geral é sempre um. Ele vai acompanhar o que aqui? O tema. Os objetivos específicos. É o quê? É a fatoração aqui. Tá? É a fatoração. Então, é a fatoração do quê? A fatoração das ações, tá? Das metas. Então, tudo que você vai colocar lá, né, nas ações, na metodologia, no procedimento, eles viram o quê? Objetivos específicos.
Então, o objetivo geral é uma visão global do trabalho a ser desenvolvido. Por isso que o objetivo geral, você pega o teu tema e coloca um verbo não conjugado. Estudar sobre os animais domésticos. Estudar sobre os pontos turísticos. Objetivos específicos, tá? Tem uma função aqui de direcionar o trabalho, aplicando aqui as situações articulares. O que é a justificativa? Por quê? Às vezes você até coloca, crianças, por que nós vamos trabalhar sobre os animais? Professora, porque eles querem matar os animais. Então, você vai elaborando, você vai instigando e você também dá a sua contribuição aqui. Metodologia é o procedimento, é o que vai ser feito, é o passo a passo. E daí, o que nós vamos trabalhar sobre os animais? Tem um filme, tem uma música, tem um livrinho. Eu tenho cachorro em casa, professora, eu tenho um gato, eu tenho um rato, sei lá. Tá? Como? Qual é o passo a passo aqui? Quando e quanto? Vai ter custo? O que eu vou precisar aqui de materiais, de recursos? Nós vamos envolver a comunidade. Eu fiz uma vez um projeto bem bacana num bairro que foi sobre o lixo. Naquela época dava para sair com as crianças, foi lá no Rio Bonito. A guarda municipal foi comigo, eles eram muito pequenininhos, eram três aninhos. Cada um com uma sacolinha, nós juntando lixo. Daí chegamos no CEMEI, juntamos o lixo, tiramos foto, deixamos o lixo lá na frente do CEMEI para todo mundo ver. E daí, meu Deus, eles chegavam em casa, Deus o livre se tivesse um lixo no chão. Então, é assim, é assim que se educa e que se trabalha, né? Na prática. Humanos, né? Quais são as pessoas envolvidas? Teve uma vez que eu fiz um projeto, eles tinham que entrevistar os funcionários da escola e filmar. Pessoal, olha, foi muito bom, né? Todos os funcionários, então não é só ir lá e entrevistar a diretora, não, eles tinham que entrevistar todo mundo, desde a merendeira, as educadoras. Olha, foi muito bacana. Aí nós fizemos um vídeo, tá? Claro que dá trabalho, dá briga, dá encrenca, daí um queria entrevistar um aluno, uma professora, outro queria entrevistar outra, e daí quem ia entrevistar a diretora? Sabe? Então, dá umas confusões aí no meio, né? Mas levar alguém para a escola para falar, né? As profissões, por exemplo. As profissões é muito... Pessoal, trabalhar o projeto de profissões, olha, é muita coisa. Porque você vai trabalhar, primeiro, a profissão da família, depois a profissão aos arredores da escola. Que outras profissões que eles conhecem? Você pode convidar pessoas para ir falar, eles adoram. Adoram. Daí eles preparam a entrevista. Teve uma vez que eu fui convidada no CEMEI para eu ir falar da minha profissão. Pensa as perguntas que eles me faziam. Ai, coisas lindas. São os fofos, né? Aqui, os materiais, quais são os instrumentos, os livros, as revistas, os jornais, filmadora, software, enfim, o que tiver lá, né?
Nem sempre você tem tudo que você deseja aqui. Cronograma, coloca o cronograma lá na parede. O que cada um vai fazer. A questão da avaliação aqui do processo. Tá? A bibliografia, as fontes de pesquisa. Então, esse aí era o primeiro slide. Agora eu vou lá para o outro. Tá? E depois para o livrinho. Aqui já é um modelo, nesse outro slide, de como que você pode trabalhar. Cadê? Tá? Então, existem várias maneiras de trabalhar com um projeto. Esse aqui é um artigo, né? Que depois, se alguém tiver interesse, o artigo, na realidade, ele é só mais para fundamentar aqui fundamentar mais o slide, né? Então, não é nada, é mais só para vocês terem aí uma fonte de leitura. Então, trabalho por projetos, no outro slide. Isso aqui, na realidade, é um modelo que eu utilizo. Isso não quer dizer que vocês deverão de trabalhar igual, né, como eu trabalho. Não, cada um vai se identificar aqui. Então, geralmente, eu começo com uma roda de conversa. Ou eu passo um vídeo, ou eu levo algumas figuras. Lembram que eu trabalhei com vocês lá na aula de música? Talvez vocês não lembrem. Eu levei várias figuras de animais e nós montamos lá um projeto. Quais os depoimentos referentes às suas experiências? Aqui eu coloquei sobre o projeto, mas você vai colocar as perguntas aqui de acordo com o tema. O que é projeto? Porque isso aqui, geralmente eu faço uma roda de conversa sobre o que é projeto. Então, a Laura Montserrat também, tá? Então, a Laura Montserrat é uma bambambam em projetos também, em sala de aula, tá? Ela é paranaense, não sei, ela já está bem senhorinha. Outro dia eu achei ela no Face, ela foi minha professora há muitos anos atrás, tá? Mas ela tem uma grande contribuição na área de projetos. Então, projeto de trabalho aqui. Qual é o teu desejo? O que você quer? Qual é o teu pensamento? Qual é o teu planejamento? Qual é a sua estratégia? Tá? Então, o projeto, ele tem um caráter interdisciplinar. Então, vocês vão verificar que tudo que nós trabalhamos lá, a formação do professor, a questão da interdisciplinariedade, as tendências pedagógicas, a avaliação, tudo isso fecha com o quê? Com o projeto. Tá? Vai fechar com o quê? Com o projeto. Então, ele tem um caráter interdisciplinar, conteúdos curriculares, aqui a busca de dados, de informações, de conceitos, de área de conhecimento, sistemáticos aqui, um motivo concreto, um resultado, uma determinação aqui dos objetos, do planejamento de ações, ele prevê resultados de um processo de pesquisa. Então, o projeto, ele tem como foco a pesquisa. Tá? E a pesquisa no sentido de quê? De instigar esse estudante, ele ter interesse, ter curiosidade, tá? Se vocês digitarem lá no Google, né, quem tiver tempo e tiver vontade, digitar lá no Google, projetos de trabalho, de escola, tem
sabe? Tem tanta coisa de matemática, de tudo. O que é a interdisciplinaridade? A minha dissertação de mestrado é baseada na interdisciplinaridade no trabalho com a tecnologia e com o projeto. Então, o que é essa interdisciplinaridade? Tá? A interdisciplinaridade, ela é o diálogo entre os componentes curriculares. Ela é o diálogo entre uma ou mais, aliás, entre duas ou mais disciplinas, né? Componentes curriculares. Então, tem um motivo concreto, um resultado. Você vai trabalhar com o quê? Com o concreto, com a experiência. Tá? Então, eu estava lendo um livro, A Educação, tá? A Educação no século 22. Então, a educação no século 22, ela será totalmente baseada na prática e na vivência. Esse processo de aprendizagem integra cognição, afeto, tempo. Claro que pode gerar conflitos, tá? Mas esses conflitos são para quê? Como é que eu quero que um estudante aprenda a se relacionar se fica um sentado atrás do outro? Então, tem tudo isso aqui. Aqui é um roteiro, um roteiro apresentado, aqui escolha do tema, levantamento de hipóteses, planejamento, busca por informações, estratégia de trabalho, documentação do que foi trabalhado, avaliação individual e grupal. Aqui eu trouxe os três principais autores, mas nós temos outros. Você pode utilizar outros autores para fundamentar o teu projeto, daí é indiferente. Vygotsky vai trazer a questão da mediação, da construção social da aprendizagem, da zona proximal do desenvolvimento. Piaget vai trabalhar a questão da aprendizagem a partir da interação, e Ausubel vai trabalhar aqui a teoria da aprendizagem significativa, como assimilação, informação, formação de conceitos. Você pode trabalhar com Vallon, com Freud, aí o autor aqui é indiferente, eu só trouxe aqui esses três como exemplo. Então, a indagação de ideias, a formulação de hipóteses, a comprovação de hipóteses, as atividades de indagação, de perguntas, de conhecimentos, indagar eles através de fontes cognitivas. Você pode trabalhar com mapas conceituais, com estratégias, com aprendizagem cooperativa, tá? E sempre lembrando que o quê? Na avaliação, você pode fechar o seu projeto, tá? Você pode fechar o seu projeto com uma roda de conversa. Como que foi participar do projeto? O que você achou? O que podia ser mudado? Pessoal, o jogo, trabalhar com jogo é muito bom. Tá? Aqui, ó, uma ferramenta muito importante que vai te auxiliar, vai trabalhar a questão da inteligência, dos conflitos, dos medos, da baixa tolerância, frustração. A criança tem que aprender a perder também. Aqui, esse aqui é o cara a cara, Então, o modelo aqui, a linguagem, os códigos, o sujeito, quem é quem, Através do cara a cara, você pode fazer várias propostas aqui, tá? Jogos. Por meio do jogo, nós podemos observar aqui situações de tolerância, de frustração, de como lidar com o erro, concluir o jogo,
tá? Antes de terminar aqui, tá? Demonstra interesse, se ele tem limites, se ele tenta enganar, noção espacial, raciocínio lógico, atenção, memória, percepção, concentração. Aqui alguns modelos, né, que eu tirei, tá? Daí tem ali o cara a cara, você pode trabalhar depois, com a foto de cada um, tá? Então, aqui são alguns jogos aqui. O Uno, aí tem jogo no computador, vareta, eu adoro jogar vareta. Aqui, caixa, né, de psicomotricidade, de velcro, de botão, de pressão, enfim. Aqui algumas sugestões de jogos virtuais, tá? Aqui, né, fazer a diferença, né, faz aqui nosso trabalho aqui, né? Seja proativo, antecipe as situações, leve situações criativas, diferentes, mantenha a comunicação, o vínculo afetivo com as crianças. Ficou provado agora, né? Ficou provado, tá? Que o professor, ele é insubstituível, tá? Por mais que se use tecnologia, computador, site, sei lá o quê, tá? Mas o professor, ele é insubstituível, porque atrás desta tecnologia existe um professor. Manter a comunicação aqui, demonstre seu compromisso, seja responsável, traga aqui a questão dos prazos, da ajuda, com relacionamento interpessoal, colegas, é muito importante aqui, tá? Nós termos aqui um relacionamento amigável, elogiar os trabalhos, dar reforço positivo, você pode trabalhar com eles aqui o processo de avaliação, tá? Com o processo de avaliação contínua, todo dia. O que cada um fez do projeto e avaliando. Trabalho em equipe, tá? O trabalho em equipe, reforçar. Não é fácil, Por que hoje nós temos tantos adultos que não sabem trabalhar em equipe? Porque eles não foram estimulados quando criança, quando adolescentes. E cada vez mais se busca o quê? Profissionais, tá? Com capacidade, com habilidade em trabalhar, né, com o projeto. Fala, Anderson. Qual é o problema aí, Anderson? Pode ir digitando. Tá? Daí tem o artigo, tá? O processo de ensino-aprendizagem a partir de projetos de trabalho e uma abordagem crítica. Tá tudo bem aí, Anderson? Tá. Ok. Tá? Então, esse artigo, eu não vou explicar ele na íntegra, eu só vou explicar um pouco sobre ele geral, tá? Porque depois eu vou falar um pouco sobre o PNL, né? O Plano Nacional do Livro Didático. Aqui, o processo de ensino-aprendizagem a partir de projetos de trabalho. Peraí. Deixa eu só ler lá do Anderson. Sim. A maioria não sabe. Por quê? Porque a escola, a vida, tá? Então, a escola ela precisa mudar,
tá? O SESI tem essa proposta, a própria escola do Sion, e tem outras escolas aí que têm essa proposta, mas vocês podem ver na universidade. Quem é que sabe, dentro da universidade, trabalhar em equipe? Tá? Claro que o trabalho em equipe, ele dá confusão, né? Ele dá confusão, dá discussões, mas isso faz parte. Só cresce onde tem conflito, tá? Só cresce onde tem conflito. Então, o trabalho por projeto dá encrenca, claro que dá, né? Lógico que dá, mas é assim que você vai crescendo, você vai cedendo, o outro cede um pouco, você um pouco, se parte para o diálogo. Aqui, ó, tá? O processo de ensino-aprendizagem a partir de projetos de trabalho e uma abordagem crítica, tá? Então, nós temos aqui, foi uma base dentro da pedagogia histórico-crítica, tá? Então, o que nós estudamos lá naquela tendência pedagógica, histórica crítica, trabalhos por projetos aqui, numa aprendizagem, numa perspectiva crítica, foram estudados a teoria tradicional, a escola novista, a história crítica, compreendendo o processo de aprendizagem, a evolução do projeto, a questão da psicologia cultural, a questão de Vygotsky aqui, Demerval Saviani, José Carlos Libânio, tá? Então, esses autores aqui, ó, que o artigo traz aqui, ó, são todos bem importantes para nós aqui, ó. Demerval Saviani, José Carlos Libânio, José Luiz Gasparim, Fernando Hernandes, tá? O Fernando Hernandes, ele trabalha muito com a questão do trabalho por projeto. Maria Barbosa, Maria da Graça, todos esses aí, ó, tá? Bom, pessoal, então aqui ela também trouxe, estudaram, né, que são 3 aqui, também a questão de Vygotsky aqui, tá? Então, se vocês lerem esse projeto, esse artigo, vocês vão verificar que tudo que está no artigo nós já trabalhamos, tá? Então, ele vai trabalhar aqui a questão do projeto de ensino-aprendizagem, o projeto de trabalho, o ponto de partida, né? O que é esse projeto de trabalho, o que ele contribui com o estudante na questão crítica da educação, principais pesquisas aqui, projetos de trabalho, tá? A questão aqui das teorias. É claro que lá, quando nós estudamos as tendências pedagógicas, nós estudamos a escola técnicas e outras, mas aqui, ó, eles vão trazer a teoria da tradicional, da escola novista, histórico-crítica aqui, tá? A instituição escolar aqui, eu estou lá na página 2, tá? Então, ela vai trazer aqui a questão das concepções metodológicas. Então, eles vão comentar sobre a escola tradicional, a escola novista e a escola crítico-social aqui, tá? Nessa base teórica. Aí, o projeto de trabalho, lá na página 6. O que é o projeto de trabalho? Ele constitui o quê? Uma metodologia que se refere a uma realização da aprendizagem, uma atividade coletiva em sala de aula. O projeto de trabalho, ele constitui aqui uma proposta, educacional para motivar, estimular, né? Tudo que eu falei está aqui, tá?
trabalhar a questão crítica, reflexiva, democrática. Tá? E a escola nova, com o nascimento da escola novista, a partir do século, entre o século XIX e XX, a educação tradicional sofreu algumas críticas aqui e se iniciou, então, a questão de trabalhar com projetos. É claro que o trabalho por projetos ele ganhou mais força ao final do século XX e o início do século XXI, tá? Aqui a pedagogia por projetos, tá? No que insiste, né, a questão da eficiência. Então, desde a década de 1930, já se discutia dentro da escola novista a questão do trabalho por projetos. Então, olha só, desde lá de trás, né? Desde 1930, e ele ganha força há pouco tempo. Em 80, né, também, aí nós já traz a discussão de Hernandes, que o projeto é através do aprender, do pensar, do criticar, do informar, do analisar, do sintetizar, do planejar, de resolver problemas. Tá? A questão aqui dos interesses internos, externos, das características, do roteiro. Então, eles vão falando aqui tudo que está lá no slide, né? Lá na página 10, adoção dos projetos de trabalho, a pedagogia histórico-crítica, que é a pedagogia, tá? Inovadora, democrática, que contextualiza, que trabalha com pesquisa, aonde o estudante, tá? Aonde o estudante é o centro protagonista. Lá na página 11 tem lá pedagogia histórico-crítica e projetos. Então, o conteúdo, ele é socialmente sistematizado. O que quer dizer isso? O conteúdo é socialmente sistematizado, é trabalhado em grupo. A prática social, a problematização, a instrumentalização, a catarse, né? O que é a catarse? A catarse é a reflexão. É o que deu certo, o que não deu, e a prática social final aqui, que é a realização do trabalho por projetos. Então, quem for ler esse artigo, ou já leu, vai verificar que é uma síntese das tendências pedagógicas e da visão de projeto, né? Eles trazem ali a visão da escola tradicional, a escola novista e a crítico-social, que é a ideal, tá? Que é a ideal. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Senão eu vou falar um pouco agora sobre a questão do livro didático, tá? Eu não vou entrar muito, tá? Esse texto, na realidade, tá? Ele é avaliação do livro didático como instrumento de afirmação da autonomia da escola e de seus docentes. Então, como que funciona? Isso aí é um exemplo aí de uma avaliação de livro que foi feito, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que funciona o Plano Nacional do Livro Didático, tá? Deixa eu só... O Plano Nacional do Livro Didático, ele funciona da seguinte maneira. O governo protocola lá, geralmente nós avaliamos os livros didáticos cada 2 anos. Então, a escola recebe lá uma senha, entra-se nesse sistema,
às vezes eles mandam alguns volumes, e cada professor vai avaliar o livro didático da sua disciplina, tá? O livro didático da sua disciplina. E daí tem um roteiro lá para ser preenchido. Capa, desenho, conteúdo, se os exemplos, os exercícios, se tudo ali que está, está de acordo, tá? Então, esse artigo, ele traz... Opa! Esse artigo aqui que eu postei para vocês, ele traz aqui um exemplo, de como que se avalia. Então, o artigo aborda o processo avaliativo desenvolvido por uma escola com a finalidade de selecionar os livros didáticos a serem utilizados nos anos iniciais do ensino fundamental. Tal processo, avalia o quê? A questão filosófica, didática, metodológica, materiais, exemplos, princípios pedagógicos. Será que esse livro ele se encaixa nas tendências pedagógicas, na proposta pedagógica da escola? A avaliação, a reflexão crítica, os resultados, o passo a passo aqui, tá? E daí nós vamos ter ali a importância do livro didático para os alunos e professores. Então, assim, eu tenho que jogar fora o livro didático? Não. O livro didático, ele é um recurso. Eu coloquei lá no AVA, se eu não me engano, alguns vídeos, alguns vídeos ali comentando sobre o livro didático. Então, o livro didático é um recurso que deve ser trabalhado na escola de maneira crítica, maneira reflexiva. Não, tem muitos professores que colocam lá no quadro, copie tal e tal página. Não, para que copiar se já está escrito no livro? Tá? Para que copiar se já está escrito no livro? Então, não tem razão. Não tem razão. Você vai trabalhar de uma forma crítica. Tem livros didáticos que eles têm uma linha mais tradicional, tem livros didáticos que eles têm uma linha mais para a escola crítico-reflexivo, traz questões mais para o estudante refletir, não responder o que é, o que é ciência, o que é a cor amarela. Não, vai fazer perguntas mais inteligentes, perguntas mais reflexivas aqui, tá? Mais inteligentes. Outra coisa, não quer dizer que o livro, que os livros que os professores escolheram é o que o MEC vai mandar. Porque é feito lá uma votação, entra num sistema. Quem tiver interesse depois, pesquise no Ministério da Educação, ou pode até no Google, como avaliar um livro didático. Então, tem várias, tem várias. Aí tem lá como avaliar o livro de história, o livro de matemática, o livro de língua portuguesa. Vem todo um roteiro a ser preenchido, tá? Então, aqui, o livro didático, ele é um recurso aonde ele vai auxiliar tanto o professor quanto o estudante, desde que seja trabalhado de uma forma reflexiva, tá? Eu estou lá na página 2. Então, a importância do livro didático. Claro, o professor não tem tempo de ficar preparando a apostila. Então, é um roteiro. O livro didático não deixa de ser aqui um roteiro, mas tem que ser trabalhado de uma maneira com autonomia, com reflexão.
Lá na página 3, né, a importância do livro didático para o Estado e o mercado livreiro. É claro que isso gera emprego, gera dinheiro, tá? Então, a origem do programa, ó. O livro didático, ele nasceu em 1938. Foi criada a primeira Comissão Nacional do Livro Didático. O Plano Nacional do Livro Didático no Brasil, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom, ele é muito organizado, tá? Muito organizado aqui, tá? E em 1966, ele foi criado um outro sistema, depois nasceu o MEC, e foi indo, e hoje nós temos aí o Plano Nacional do Livro Didático, que nasceu em 1996, tá? Junto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que daí foi criado o Salário Educação, né? E uma série de programas aí por trás do livro didático, tá? Então, ele também tem uma questão vinculada à cultura, aos costumes, aos valores, à política, aos conteúdos, a questão da cidadania, da economia, tá? Os livros didáticos aqui, eles têm aqui a questão da compra, da aprovação, para escrever livro didático também, o professor tem que ter conhecimento, formação, Lá na página 5, a autonomia da escola e do professor na escolha do livro didático, como eu já expliquei, eles vão escolher, mas isso não quer dizer que vai ser aquele livro. Às vezes o professor se frustra aqui também, tá? Ele também se frustra. E esse livro tem que ter aqui, avaliar aqui o PPP também, o Projeto Político Pedagógico da Escola. A avaliação dos livros didáticos como instrumento de autonomia de seus professores. Então, o MEC dá essa possibilidade para o professor, mas, né, às vezes não vem o livro que o professor sonhou, tá? Aqui o processo avaliativo dos livros didáticos. Então, quais são as questões avaliativas aqui? Tá? A abordagem, o estudo que é feito, a maneira da construção. Lá na página 11, tá? Tem algumas categorias aqui que é avaliado o livro. Então, aspectos filosóficos. Se ele atende à proposta da escola, se ele articula os temas transversais, se ele tem uma consideração da diversidade do alunado, que é o aluno, a promoção da autonomia, aspectos didáticos, se ele tem uma sequência, se ele tem estratégias, planejamento das aulas, se ele tem uma conexão aqui com os objetivos e os conteúdos, as respostas do livro, a questão da sequência, a mobilização do conhecimento, a construção de conceitos, a clareza dos conteúdos, dos enunciados, da quantidade de atividades, a promoção aqui da participação do aluno, os desafios, o dinamismo, né? De repente o livro não traz atividades de pesquisa, tem livros que trazem até propostas de como você trabalhar com projetos, aspectos materiais, associação entre o texto e a imagem, às vezes tem imagem que não tem nada a ver, relação entre a imagem e o contexto, a linguagem, a formatação, a quantidade de página, de texto, Então, esse artigo, ele vai explicar aqui depois como que você dá as notas, né? E como que você avalia aqui o livro didático. Lá na página 21, tá? Lá na página 21,
lá na página 21, tá? Nós temos as conclusões da avaliação, tá? A ideia de avaliar o livro didático, aqui a proposta pedagógica do colégio, né, mostrou aqui o quê? Uma oportunidade para dar voz aos professores, maior interesse, a qualidade da prática pedagógica, de permitir aqui que o professor participe. O estudante também pode participar? Pode, pode ser feito aqui uma comissão. Uma síntese aqui das falas, das avaliações, das categorias, do imediato. É claro que a ficha que o MEC encaminha é bem maior, tá? Tá bom? A questão aqui de rever as questões negativas, mas também as coisas positivas que tem o livro. A avaliação do livro não é só para criticar aquilo que é para melhorar, mas o que ele também tem de bom. O planejamento das aulas, a importância, a sobrecarga, tá? A questão aqui das posições pedagógicas, do material didático, do professor como mediador, tá? Aquele que tem a competência de ir o professor, ele tem a competência de ir muito além do material didático, tá? A demanda, buscar enunciados, atividades, tarefas, compromisso do professor, focos de avaliação aqui propostas sociointeracionista, o compromisso com a docência criativa, de pesquisa, de produzir sem limites, de forma crítica, transcender o livro didático. O que é eu transcender o livro didático? É eu ir além do livro didático, eu ir além do livro didático, tá? A questão aqui de salientar os livros didáticos, que leva à reflexão crítica, que fortalece a autonomia didática, a prática, os momentos de planejamento, o desenvolvimento de uma avaliação mais profunda aqui, uma questão aqui da utilização em sala de aula, considerando aqui, claro que o professor, ele tem os seus limites também. Mas quando ele é um professor pesquisador, ele vai transcender aqui os seus limites. A questão da autonomia dos professores, os livros, enfim. Tá, pessoal? Pessoal, alguma questão em relação à aula de hoje? Alguma questão? Não? Pessoal, mais alguma pergunta, alguma coisa? Tá? Então, hoje nós trabalhamos a questão do trabalho com projeto e mais análise, do livro didático aqui, algumas abordagens. É claro que vocês estarão revendo aqui o livro didático, tá? Em outras disciplinas também. Eu vou encerrar, então, a gravação.